Agora, você está ao vivo. Espera que o pessoal tá entrando, né? Ninguém entrou. Agora é esperar o pessoal. O bom do Facebook é que você pode sumir com o comentário aqui, eu posso dar zoom à vontade. Onde eu vejo se o pessoal tá entrando? Será? Entrou? 8 pessoas já. Então vamos começar? Aí. Quer começar já falando? Pode falar. Olá, boa tarde, bom dia. Eu sou Eleonora Costa, professora de pintura decorativa e faço parte da Pintura Decorativa do Brasil. E nós somos convidados pelo Gerard para estar participando das lives que vão ser para a Feira Internacional Virtual de Artes e Talento. Então eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem do nosso passo a passo. Eu vou estar fazendo uma pintura decorativa utilizando o stencil como ferramenta. Essa é a peça que nós vamos pintar, certo? Ela é toda feita com o stencil. Você vai querer falar mais alguma coisa? Vamos ver quem está aqui. Olá, Cecília. Oi, Luiz. Que bom ter você aqui. Oi, Silvana. Esperar chegar mais um pouquinho. Acho que a gente já está com uma quantidade legal. Acho que já dá para começar a nossa pintura, né? Dá, deixa eu Então arrumar. vamos lá. Vou chegar mais perto de você para ficar melhor pra você. Então, como eu disse, essa é a nossa peça. Nós vamos fazer uma textura imitando madeira e depois vamos pintar essa lata de leite com salsas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar um médio envelhecedor, a esponjinha umedecida. Vamos pegar o envelhecedor e vir passando. Nós devemos deixar os risquinhos da esponjinha, porque vai dar a textura imitando a madeira. Veja que nós podemos fazer movimentos aleatórios para formar uma textura. Isso nós vamos fazer na peça toda. E depois nós vamos estar secando para iniciar a pintura. Aqui eu já tenho uma seca. Nós vamos começar agora com a pintura do stencil. Você posiciona o stencil. Vamos prender com uma fita adesiva para poder fazer esse movimento e ele não sair do lugar. Esse pincel é o pincel Pituá que nós usamos para fazer a pintura de stencil. Ele é um pincel redondo de cerdas. Nós umedecemos ele para que ele não risque a nossa pintura, mas não pode estar encharcado de água.
Eu vou sempre trabalhar com um papel para me tirar o excesso da tinta. Aqui vou pintar de vermelho. Vou batendo o pincel para que preencha bem certinho. Nós vamos fazer um fundo pleno. Não vou fazer essa parte de cima, porque depois nós vamos colocar as ervas. Levanto e vou secar. Nessa parte aqui, eu vou completar onde eu tinha o plástico do stencil, porque nós vamos fazer uma pintura mais realista. O importante quando você pinta com stencil é não deixar depois o resultado aparecendo como se você tivesse usado stencil. Vamos para a segunda demão. Da mesma forma, vá batendo para preencher bem todos os espaços. Mais uma secadinha. Agora eu vou misturar um pouquinho de preto no meu vermelho. Vou tirar o excesso no papel e vou fazer um sombreado nas laterais. Bom, a mão bem levinha. Um pouquinho mais de preto e vamos dando as profundidades. Tá vendo que já formou um sombreado, certo? Agora eu vou aproveitar o próprio stencil para fazer o gargalo. Reparem que já formou as duas faixas do gargalo. Agora, nós vamos dar uma leve secada. E eu vou, com um pincel angular,
fazer um flotado, porque essa parte que fizemos agora vai ficar como se fosse... Não, pode continuar. Vai ficar como se fosse uma sombra seca. E agora nós vamos fazer um flotado. Pegar um pouquinho do vermelho, um pouquinho do preto. E trabalhar a sombra. Posso colocar aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mercedes. Boa tarde, Marta. A Marta está perguntando como que aplica com a esponja. A esponja é uma esponjinha de cozinha normal, que a gente molha na água e vem fazendo esse movimento. Tá certo, Marta? Agora nós já temos aqui as sombras. Deixa eu retocar essa aqui. Agora vamos voltar com o stencil e fazer as alças do nosso galão. Então, com o preto, tiro o excesso e vou preencher a alça. Batidinhas para ficar bem preenchido. Também a gente vai dar 2 demãos. A boca aqui do meu galão de leite, eu também quero ele preto. Então, eu venho também colocando preto aqui. Certo? Vamos dar uma secadinha. E vamos dar uma segunda demão. Vamos fazer agora a parte de madeira. Então, nós vamos usar a cor caramelo, essa cor aqui, caramelo, para fazer a madeira. Sempre da mesma forma, sempre usando o pincel pituá, tirando o excesso para não vazar no seu stencil. Dá uma secadinha. E vamos dar mais uma demão. Olá, Solange Barbieri. Tudo bom? Oi, Cris Mota.
Gostoso ter você aqui com a gente. Mais uma secadinha. Agora eu posso tirar o stencil, deixar de lado e vamos trabalhar essa pintura. Aqui nós vamos fazer um flotado, misturando um pouquinho da cor do fundo, um pouquinho de preto pra gente dar o volume aqui na alcinha. De um lado. E do outro. Com o pincel redondo, nós vamos pegar o preto e vamos juntar aqui ó, essas partes, certo? Onde é o plástico do stencil, a gente precisa completar. Dos dois lados. E aqui também a gente pode reforçar certo? Nós vamos pegar um pincelzinho liner e fazer alguns detalhes para envelhecer o nosso latão. Então, olha, com a tinta aguada, certo? Um pincel filete, aperto, levanto e prolongo. Posso fazer um quebradinho aqui, ó. Venho, aperto e prolongo. Seriam quebradinhos da nossa ágata. Agora nós vamos trabalhar com as luzes. Luz seca. Pego a tinta no pincel, tiro o excesso e venho colocando um pouquinho desse amarelo onde nós queremos as luzes. Por um pouquinho do vermelho para não ir direto com a cor tão clara. Então, aqui é saliente, eu preciso de luz aqui. Um pouquinho aqui. Deixa eu levantar um pouquinho. E aqui também. Então, eu sempre começo não tão claro, tá? Depois a gente vai clareando. Vou pôr um pouquinho de branco no amarelo. Deixei mais clarinho.
e ilumina. Ângela Pereira, obrigada. Fico feliz que você gosta dos meus trabalhos. Boa tarde, Cláudia Maria. Vamos pôr um pouquinho de luz aqui. Seria a luz refletida. E agora a gente vai iluminar as alcinhas. Então, com o branco, vou fazendo alguns pontinhos de luz. Aqui nesse meio posso estar clareando um pouquinho mais essa luz, sempre partindo da maior para menor. Tiro o excesso. Faço um pontinho de luz. Certo? Agora eu vou iluminar um pouquinho aqui também. Pego a cor do fundo, o caramelo, um pouquinho de branco. Tiro o excesso. E jogo uma luzinha aqui no meio. Depois que a gente fizermos as ervas, nós voltamos aqui, iluminamos um pouquinho mais e sombreamos um pouquinho mais. Agora nós vamos trabalhar com esse estêncil, que ele é a erva salsa. Para isso também vou usar um pincel pituá. Nós vamos trabalhar da cor mais escura para a cor mais clara. Então eu vou trabalhar com o verde bem escuro, o verde musgo. Esse seria verde esmeralda, verde musgo, amarelo e branco. São as 4 cores que nós vamos usar. Então, partindo da cor mais escura, tiro o excesso. Nós vamos posicionar o estêncil da maneira que a gente quer as folhas e vamos bater. Olá, Marisa, Grace. Obrigada dos corações, Solange Barbieri. Glória Esperança, Inês, Dalos. Obrigado por estarem aqui participando comigo dessa live. Então, eu tenho um galinho, posso acrescentar um pouquinho mais aqui. Então, eu posso virar.
e pôr mais algumas folhas, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir todo esse fundo com a tinta escura e vou deixar só as pontinhas aparecendo. Eu preciso desse fundo mais escuro para depois colocar as cores mais claras. Vou pôr mais uma folha aqui. E a gente vai fechando. Aqui na parte de baixo nós também temos um galinho, então vamos colocar ele já. Da mesma maneira, nós vamos fechar para poder colocar as folhas mais claras em cima. Vamos dar uma leve secadinha. E vamos limpar o pincel. Sempre hidratando um pouquinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma segunda camada de folhas. Então eu vou pegar o verde mais claro, que é o verde musgo. E agora, eu vou até pegar outro stencil para vocês verem melhor. Eu vou trabalhar com as folhinhas, espero que dê para ver, por assim. Com essas folhinhas menores aqui, ó. Não vou usar essas aqui não, essas menorzinhas. Eu vou fazer uma segunda camada. Vai sempre batendo o pincel. Sempre saindo um pouquinho para fora, para que o contorno fique bem certinho. Beijos para a Argentina, Buenos Aires, todo o Conservatório Grassi. Vamos fazer uma segunda camada aqui também. Não sei se está dando para vocês perceberem essa segunda cor. Fica bem pouquinho diferença, mas é gradativo até chegarmos na cor mais clara.
Nós vamos pegar agora o verde musgo, que é a cor que a gente usou anteriormente, com um pouquinho de amarelo. E um pouquinho de branco. Eu vou ter um verde mais clarinho. Tira o excesso. E vou repetir camadas de folhas em lugares diferentes. Certo? Maleni Luna, um abraço para todo o México. Espero que todos estejam bem. Vamos jogar uns galinhos. Para parecer que está saindo. Mesma coisa nós vamos fazer nessa parte de baixo. Sempre usando as folhinhas menores. Tá dando para ver certinho? Uhum. Vou pôr mais uma folhinha aqui. Esta. Sempre tome cuidado para deixar bem certinho o contorno, tá? Agora nós vamos secar. Olá, Veridiana. Vamos colocar mais um pouquinho de branco para deixar nosso verde mais clarinho. E destacar mais algumas folhinhas. Vou trocar o pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor para fazer umas folhinhas mais delicadas em cima. Vejam. Sempre que pegar a tinta, tira o excesso.
E a gente vai colocando essas folhinhas aleatórias. Vamos jogar uma aqui para baixo? Essa pequenininha aqui, ó. Vai jogando, vai ficando cada vez mais cheio seu massinho de verdura. Mesma coisa a gente vai fazer aqui nessa parte de baixo. Tá vendo como vai destacando, né? Também bem aleatório. Não pressiona muito o pincel para não estragar o stencil, porque às vezes ele é delicado e acaba virando a pontinha. Então a gente não pode exercer muita força, tá? Se precisar fazer muita força, é porque está precisando de tinta no pincel. Como aqui, tá vendo que não ficou bem acabado? Então, volta. E faz direitinho. Vamos iluminar aqui esse galinho. Aqui agora, isso aqui vamos deixar secar. Aqui não ficou bonitinho, tá? Então a gente volta e faz um acabamento aqui, ó. Tá vendo que ficou meio irregular? A gente pega uma outra folhinha, vem aqui e faz o acabamento. Pronto. Agora a gente precisa um pouquinho mais de luz aqui. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do branco. E dá um brilho maior. Nós precisamos agora fazer um sombreado aqui em volta, né? E reforçar essa sombra aqui, que ainda tá clara. Então, vamos novamente pegar o caramelo, um pouquinho do preto. Vamos reforçar essa sombra. E vamos iluminar um pouquinho mais esse meinho aqui, ó. Vamos fazer agora o acabamento aqui atrás. Aí, antes disso, vamos bater a etiquetinha, a tagzinha.
com preto. Mais uma demão. Oi, Josi Ferreira, Maria Evonir. Fico contente que vocês estão aqui comigo, viu? Espero estar passando um pouquinho do que eu sei para vocês. Dá mais uma secadinha. E vamos escrever a palavra salsa na etiqueta. Lembrando sempre tirar o excesso. Não pode esquecer, tá? Para não vazar no nosso stencil. Aqui nós vamos fazer um amarradinho, usando a tinta caramelo, um pouquinho de branco. Vamos prender aqui. Uma sombrinha aqui onde entra. E uma luzinha aqui na parte de cima. Eu vou usar o próprio stencil para estar fazendo a mesa, tá? Então, eu vou colocar o stencil aqui. E vou trabalhar com o envelhecedor. Lava o pincel, enxuga bastante. Então, ele tá hidratado, mas não tá com excesso de água. Nós vamos pegar o envelhecedor. Esse envelhecedor aqui é o marrom café. Ele é mais escuro do que o do nosso fundo. Tiro o excesso. E vamos colocar a mesa mais ou menos nessa direção. Então, eu venho com o envelhecedor. Fazendo uma sombra. Faço a sombra projetada. Põe um pouquinho de sombra embaixo aqui. Vamos deixar bem retinho, para nossa mesa não ficar pendurada. E jogo um pouco de sombra também. Então, aqui eu já tenho a mesa. Posso fazer um pouco de sombra desse lado aqui. Então, usando o stencil também, eu venho com a sujeirinha e faço um sombreadinho. Nunca reto, sempre arredondado, tá?
formando uma curvazinha aqui. Deu para ver bem? Posso colocar um pouquinho aqui. Aqui tá faltando uma folhinha, porque eu tenho um galinho e não tenho uma folhinha. Então, a gente pode voltar com o stencil. E ir completando. Isso é do gosto, tá? Olha, eu posso... Tá vendo que tem o galinho aqui? Não tem uma folhinha. Então, eu pego a folhinha e coloco ela aqui. E assim a gente vai brincando. Aqui no fundo, na peça original, eu trabalhei um pouquinho para parecer mais uma madeira desgastada. Então, a gente vai com o envelhecedor, um pouquinho do verde, trabalhar esse fundo um pouquinho. Então, eu posso pegar o mesmo pincel que eu estava usando para fazer essa sombra. Limpo. E vou puxando. Posso pôr um pouquinho de preto para ficar mais escuro esse envelhecedor. Vou imitando como se fosse tábuas. Mariela Alvarez, Márcia Helena Silva, um beijo para vocês, obrigado por estarem aqui. Espero que estejam gostando. O stencil é uma ferramenta, como o pincel é uma ferramenta, stencil também. Ele facilita bastante nossa pintura. É uma técnica muito gostosa. Olha, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, para envelhecer um pouquinho mais a nossa peça. Luiz Poletti, obrigado por estar ajudando, respondendo as perguntas. Yara Davoglio, vai ficar gravado na página Gerard Online. Você pode assistir. Viu? Não perdeu, não. Todas as lives que estão sendo feitas na página do Gerard Online, estão ficando gravadas. E você pode assistir quando quiser. Sim, Márcia Helena, vai ficar gravada. Vamos trabalhar um pouquinho de verde. Para dar uma carinha de velha para nossa madeira do fundo. Eu tenho um elemento verde aqui. Como eu tenho um latão e ele brilha, ele vai refletir. Então, eu posso pôr um pouquinho de verde para ser a cor refletida. Posso pôr um pouquinho aqui, certo? E aqui embaixo também, nós podemos fazer a luz refletida do latão aqui na nossa mesa. Então, eu vou pegar um pouquinho do vermelho, tiro bem o excesso. Então, a gente pinta com o stencil, mas nós usamos as mesmas técnicas da pintura decorativa.
Nós usamos flotado, luz seca, sombra seca, para que o nosso trabalho fique com um aspecto mais realista. Então aqui eu tenho a projeção. Posso pôr um pouquinho de vermelho aqui na nossa mesa. Vou pegar um pouquinho do amarelo. Para iluminar. Então, essa mesma luz que está batendo aqui, ela vem e reflete na mesa. Vou levantar um pouquinho para mim olhar. Sempre tirando excesso, tá? Nunca trabalhando com muita tinta no pincel. Pode dar uns retoquinhos, né? Aqui. Vamos dar um retoquinho nessas luzes aqui também. Que o branco acaba apagando um pouquinho, né? Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Guile Servignon, Lu Esteves, Lulu Esteves. Então, a gente pode ir trabalhando sempre, dando uma luzinha aqui, uma luzinha ali. Iluminar um pouquinho nossa tag. Certo? A gente pode fazer uma sombrinha em torno dela. Ó, peguei um pouquinho do... Um pouquinho. Para a transmissão. Volta. Pode voltar de novo. Fala de novo da sombrinha. A gente pode ir fazendo um sombreadinho com o angular em volta. Umas sombras projetadas. O gostoso é isso, né? A gente vai trabalhando, vai olhando, vendo onde você pode colocar alguma coisinha a mais para deixar mais real, mais bonito. E vamos trabalhando. Aqui na alça nós podemos pôr uma sombrinha. Em volta da tag. E eu acho que está completo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Pode falar. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade que o Gerardo está dando para nós, professores da Pintura Decorativa Brasil. Eu, Silvana Coppola, Cristiane Bicudo e Luiz Poletti, que essa semana estamos participando com as lives na página Gerarte Online e estaremos também participando na Feira Virtual Internacional de Arte e Talentos, com novas peças, novas técnicas para compartilhar com vocês nesse momento que a gente está vivendo, mas na quarentena devido à Covid, levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de pintura. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos e obrigado por estarem aqui. Nossa, pintura. Vira aqui pra mim.